Seja todos muito bem-vindos aí ao meu canal Desperte Seu Empreendedor. Hoje a gente vai falar de 4 tópicos bem interessantes para que você aprenda a negociar, tá? 4 princípios aí para você aprender a fazer negócio. Se você assistir esse vídeo até o final, eu vou estar falando de 3 tipos de pessoa que negocia. Você talvez pode se encaixar em algum deles ou você pode ser um deles, beleza? Então assista esse vídeo até o final que a gente vai dar esse bônus aí no final do vídeo, tá bom? Então vamos começar aqui. O primeiro princípio é o princípio de pessoas. Ah, como assim, Willy? Que princípio de pessoas? Toda vez que você fazer uma negociação com um cliente ou um fornecedor, com alguém, você tem que entender que você está negociando com uma pessoa. Que essa pessoa ela também tem interesses, ela também tem os objetivos dela ali na hora que ela está negociando, entendeu? Então assim você tem que estar muito flexível para também conseguir fazer negócio com essa pessoa, para conseguir fazer com que o interesse dela venha se encaixar com o seu interesse e aí você consiga fechar esse negócio. Independente de qual tipo de negociação que você for fazer, você vai estar lidando com pessoas. Então, assim, tenha isso em mente, tá? Quando você for negociar, esse é um princípio muito bacana. Quando você for negociar, tenha isso em mente. Seja flexível na hora de negociar. Não queira ser muito ambicioso, querer só você ganhar na negociação, porque se você for muito ambicioso, você não vai conseguir fechar negócio. Então, seja flexível. Aprenda a ter bons argumentos para que você consiga entender também o lado da pessoa e você conseguir expor o seu lado, tá? Esse é o primeiro perfil de uma pessoa que quer se tornar boa em negociar. O segundo perfil é interesse. Como eu acabei de dizer, você tem que ter isso em mente. Você tem que demonstrar o interesse que você tem para aquela pessoa daquilo que você está negociando, e você também tem que ver o interesse dela naquele negócio que vocês vão fazer, tá? Quando os dois interesses se encaixam, com certeza vai haver a negociação. Então, assim, o interesse é uma chave principal de todo tipo de negociação que você for fazer. Independente se você é fornecedor, se você é um cliente, se você é uma pessoa que atende outras pessoas, se você tem uma loja, você tem que ter esse princípio em mente, tá? Aprenda a pegar o interesse do seu cliente, aprenda, faça aquilo que você está levando ali a pessoa se tornar interessante, para que a pessoa venha ter interesse naquele produto ou naquele serviço que você está fazendo. Tá? Esse é um princípio muito bacana da negociação, o interesse. O terceiro princípio é o princípio da opção. Você sempre, quando você for fazer uma negociação, você tem em mente que você tem que ter outras opções. Você não pode ficar preso só aquilo ali que você tem a oferecer para o seu cliente. Você tem que ter várias opções para quê? Para que você instale uma mentalidade, instale uma coisa na cabeça do cliente, que você é uma pessoa que tem várias opções, que você pode ajudar ele de uma certa maneira. Se você está vendendo um produto, um exemplo, sei lá, qualquer produto que você estiver vendendo, ou se você estiver vendendo uma furadeira, por exemplo, ofereça a ponta da furadeira. Cara, ofereça uma extensão, um exemplo assim. Isso são negociação. Tudo que envolve negociação, você tiver opção. Ah, você vai. Vamos supor que você vende algum outro produto, sei lá. Qualquer produto que você for vender. Tem opção para que sempre se torne mais interessante aquela negociação que você está fazendo com o seu cliente ou com o seu fornecedor, tá? Então, assim, esse é um princípio também que a gente temos que levar em consideração quando a gente for fazer os nossos negócios, que é a opção. Se você tiver várias opções, com certeza você vai fechar muito mais negócio com seus clientes ou com o seu fornecedor, com a pessoa que você está fazendo a negociação. Vamos para o quarto princípio agora. Você tem que se atentar também a esse outro princípio. O quarto princípio é o princípio do critério. Tá? Quando você for fazer uma negociação, quando você for vender um produto ou comprar um produto, negociar de alguma maneira, você tem que ter os seus critérios e você também tem que ver os critérios
que ela tem para que a negociação ocorra. Não tem negociação se não tiver os critérios. Então, sim, tenha isso em mente, tenha pontos positivos, tenha os seus critérios e deixe esses critérios bem expostos na hora que você for negociar, para que a negociação flua naturalmente. Então, assim, se atente a esses 4 princípios que eu falei aqui. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito você a se tornar um negociador melhor e a fazer o seu negócio crescer. E dependendo do que seja o seu negócio, esses princípios aí é um princípio que se adapta para vários tipos de coisa. Então vamos só recapitular qual que é o princípio. Primeiro princípio é o princípio de pessoa, você tem que ter em mente que você está negociando com uma pessoa. O segundo princípio é o princípio de interesse. Você tem que entender que todas as pessoas que você está negociando, você tem um interesse. O terceiro princípio é o princípio da opção. Você tem que ter sempre em mente de ter outras opções para oferecer para a pessoa que você está negociando. E o quarto princípio é o princípio dos critérios. Você tem que ter critério para deixar exposto para o seu negociador e você tem que ouvir os critérios dele. Quando os critérios se encaixam, aí é onde ocorre a negociação. Então, se você que ficou no vídeo até agora, eu vou estar falando de 3 perfis agora de pessoas que realmente são negociadoras. 3 perfis aí, talvez você se encaixa em algum deles. Já vai deixando o seu comentário aí depois que eu acabar o vídeo. Qual que é o perfil que você se encaixou. O primeiro perfil que eu quero estar comentando com você aqui hoje é o perfil da pessoa que ela é assertiva. Ele é um negociador assertivo. Ele não fica fazendo rodeio, ele gosta de ir direto ao ponto e já demonstrar suas intenções. É uma pessoa direta. Ele não gosta de rodeio e às vezes vai negociar com uma pessoa assim. Se você for tentar ficar persuadindo ele ou tentar de alguma maneira convencer ele com outro tipo de argumento, isso não vai funcionar, tá? Talvez você não vai conseguir fechar negócio com esse tipo de pessoa. As pessoas que são assertivas, elas já gostam de ir direto ao ponto, tá? E assim, procure sempre entender do que você está falando para aquela pessoa, de números, falar números da sua negociação, coisas que realmente lógica e direta para que você consiga fechar a negociação com esse tipo de pessoa. O segundo perfil de uma pessoa é uma pessoa persuasiva. Tem esse tipo de perfil, que é uma pessoa que ela vai tentar persuadir o seu cliente através de argumentos, fatos e outras coisas. Vai ser gentil, vai ter uma boa personalidade, vai fazer piadas, entendeu? Então, assim, ela vai ter todo um argumento atrativo para que ela consiga fazer com que o cliente tenha simpatia com ela, para que ela consiga vender o produto, para que ela consiga fazer aquela negociação. E geralmente, esse tipo de cliente, esse tipo de perfil de pessoas que é um negociador persuasiva, ele é uma pessoa que fecha bastante negócio. Mas se ele for fazer uma negociação com uma pessoa que já é uma pessoa assertiva, uma pessoa que já é mais direta, ele não vai ter tanto sucesso. Então, assim, se você conseguir entender um pouco dos perfis, você vai ter mais vantagem na hora de você conseguir fechar o seu negócio, de você fazer a sua negociação com o seu cliente ou com o seu fornecedor, beleza? E o terceiro e último perfil que eu quero comentar aqui nesse vídeo, ela é uma pessoa que é detalhista. Ela vai se atentar aos detalhes para que a negociação ocorra. Então, assim, se atente a esses 3 perfis aí, eu tenho certeza que você vai ter um sucesso na sua hora de negociar. Se você tem alguma estratégia ou tem algum perfil aí que você usa na hora de fazer seus negócios, já vai deixando no comentário aí para que a gente aprenda junto. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, porque faz com que a gente expande, tá? E esse canal eu abri tanto para ajudar vocês a ter mais conhecimento, a se desenvolver como pessoa, para também ajudar eu a me desenvolver como pessoa, tá? Então, assim, se você já gostou desse conteúdo, se esse conteúdo já fez algum sentido para você,
Já vai deixando aquela curtida, aquele like. Se você tem algum amigo seu que se encaixa em algum desses perfis que eu falei aqui, já manda esse vídeo para ele que ele venha também ter mais conhecimento, tá bom? Um abraço e até os próximos vídeos.